Graça e paz para todos. Eu tenho um prazer imenso em conversar com todos vocês e, como sempre nós temos o costume de fazer, compartilhar as coisas boas que fazem parte do mundo bíblico, do meio cristão, porque o nosso propósito sempre é estar usando aí os meios de comunicação para que nós possamos edificar o povo de Deus e principalmente os alunos da Escola Bíblica Dominical. É certo, irmãos, que nós temos aí muitos irmãos, muitas pessoas que já publicam os seus comentários, os seus ensinos doutrinários sobre a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A revista que nós usamos é a revista das lições bíblicas da CPAD, né? E nós temos aí muitos irmãos, inclusive os próprios comentaristas, fazendo os comentários pertinentes a cada lição da Escola Bíblica Dominical. Mas eu me propus a ser mais um, mas não só ser apenas mais um, mas também sair um pouco desse viés trivial e comentar alguns temas ou alguns pontos que podem ser polêmicos. E inclusive o nosso propósito maior é usar essas lições bíblicas para aqueles pontos onde a gente pode fazer apologia às doutrinas contrárias àquelas que nós estamos aprendendo, ventilar esses ensinamentos ou compartilhar esses pensamentos com os irmãos. E eu volto a pegar a revista aqui. A nossa lição do primeiro trimestre de 2018 é esta aqui, Lições Bíblicas. Ela vai falar aqui sobre o livro, ou a carta do escritor aos Hebreus, e ela tem como tema a supremacia de Cristo. É um trimestre em que vai mostrar que o autor da carta aos Hebreus, esta carta é a que mais se refere ao Antigo Testamento, mas também mostrando a supremacia de Cristo, não é? Como Deus, como Senhor. E aqui ainda tem fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Também será um ensinamento para trazer alento, para trazer um bálsamo àqueles irmãos que estão desanimados, aqueles irmãos que estão com a sua autoestima baixa, aquelas pessoas que já, como nós usamos a expressão, perderam a fé, desanimaram da caminhada cristã. Com certeza esta lição será um fôlego extra, será um combustível maravilhoso para que esses nossos irmãos eles possam retomar, engatar aquela marcha que lhes dê velocidade no caminho da salvação. E para complementar a revista, ela tem 12 lições. Nós temos aqui também o livro escrito pelo autor, o pastor José Gonçalves, que é lá da cidade, deixa eu me lembrar aqui... Olha, graduado em Teologia pelo Seminário Batista de Teresina, em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí, presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Piauí e vice-presidente da Comissão Apologética CGADB. Ele escreveu outros livros também. Aqui na contracapa, né, nós temos aqui, deixa eu centralizar aqui, nós temos aqui a foto do autor, né? E nós temos esse livro aqui, então, escrito por ele, que vai complementar, não é, os comentários que ele já fez nesta lição. Deixa eu virar aqui melhor, não é? Vai complementar. Esse livro aqui eu tive o prazer de ganhar do meu pastor Isaías Roberto, que está ministrando sobre nós e dirigindo a congregação ali em Parque Grajaú, setor 6 da AD Belém, setor 6, Parque Grajaú, e foi um grande presente porque livro é um dos grandes presentes que eu gosto de ganhar e realmente são presentes que eu posso usufruir bastante. E nós temos um ponto aqui, irmãos, essa revista ela vai tratar de capítulo por capítulo da carta do escritor aos Hebreus. Evidentemente que a lição 1, que é a carta aos Hebreus é a excelência de Cristo, ela vai tratar aqui do capítulo 1. Mas nós temos aqui um dos versículos do capítulo 1 que eu quero fazer aqui uma refutação às testemunhas de Jeová. O que diz aqui este versículo 6 do capítulo 1? Diz o seguinte: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Veja, eu tenho uma Bíblia chamada Tradução Novo Mundo das Escrituras, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Então, quando as edições da Bíblia da Sociedade Torre de Vigia, ela imprimiu esse versículo aqui,
vocês sabem que quem tem essa Bíblia sabe que eles modificaram, eles estragaram o grego, eles estragaram a língua original. Só que o censor ou os tradutores desta Bíblia, segundo a tradução deles mesmos, eles esqueceram, entre aspas, não é? Eles deixaram passar a tradução deste versículo que eu li aqui exatamente como ele é, porque vocês sabem que eles têm lá na sua forma doutrinária de apresentar a Jesus, apresentam-no como um anjo, apresentam-no não como Senhor, não como Deus, mas como anjo, como um ser criado, não é? E a Torre de Vigia, ao imprimir esse versículo aqui, e se referindo a Jesus Cristo, eles deixaram escapar esse versículo e aparece exatamente como eu li, não é? Ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, diz lá a tradução deles, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Veja que é uma tradução aí de 1953, depois teve uma nova edição em 1960, em 61, depois, 9 anos depois, em 1970, teve uma tradução. E veja que na Bíblia, tradução Novo Mundo, toda menção de adorar ao Senhor Jesus, né, como Deus, como Senhor, ela foi removida dessa tradução Novo Mundo, mas essa que eu li aqui, né, ela permaneceu, esta aqui do versículo 6, eu vou ler novamente aqui, ela permaneceu. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então veja, só que quando eles perceberam, né, devido aí às apologias que fizeram, eles perceberam que essa tradução passou, aí eles fizeram uma revisão no ano de 1971, e aí todas as edições futuras foram mudadas. Aí eles colocaram assim, e todos os anjos de Deus o reverenciem. Veja que eles tiraram todos os anjos de Deus o adorem, e colocaram todos os anjos de Deus o reverenciem. Agora, o contexto do versículo aqui, né, não adianta pegar e tentar traduzir um versículo isoladamente, mas nós temos que ver o contexto aqui deste primeiro capítulo da carta do escritor aos Hebreus, é muito significativo, né? Primeiro, este capítulo inteiro aqui, ele é devotado a traçar um contraste entre Cristo e os anjos. Eles não são iguais. Justamente já começa a carta dos escritores hebreus contrastando, não é, a pessoa de Cristo e a pessoa dos anjos. Então veja, e nesse contraste vai mostrar que Jesus é superior aos anjos, não é? Pelo contrário, ele é o criador de tudo que existe nos céus e na terra. Só que a sociedade Torre de Vigia ensina que Jesus, como eu já disse, é um anjo. Então não é de se admirar que eles mudassem esse versículo aqui, que eles percebessem depois esse versículo 6, que eles deixaram escapar, não é? E eles aí colocaram a palavra reverenciar em vez de adorar, né? Só que a raiz grega aqui, a raiz grega desse versículo, eu acredito que eu dei uma lida aqui, o escritor ele não falou exatamente isto, embora que a minha leitura ela foi meio que superficial, mas eu me deparei com este versículo aqui, e eu vou, logicamente, quando começar o ano, vamos nos aprofundar um pouquinho mais na primeira lição, mas aí a raiz grega aqui é proskuneo, a palavra proskuneo, que ela traduzida, não é? Ela significa adoração. Agora, ela pode significar reverência também, mas depende do contexto. Agora, nesse caso aqui, houve uma tendenciosidade dos autores da Torre de Vigia. Agora, veja, convido o testemunho de Jeová para ele ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9, na própria tradução deles, né? Que eles agora já tem uma tradução, tem a TNM, que é a tradução um pouco mais antiga, agora já tem a TIR, que é a tradução interlinear do reino, né? Onde a palavra proskuneu é usada no grego original. Vamos ver o que diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9. Eu estou com a Bíblia apologética aqui. Essa Bíblia é uma Bíblia excelente, maravilhosa, para você combater as falsas heresias. Aliás, a heresia já é falsa, né? As falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, porque heresia já é uma falsificação da verdade. Veja, Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9. Está escrito assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido,
E visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Aqui a palavra adorar é proskuneo, certo? Continuando, versículo 9. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. É a mesma palavra que foi usada, proskuneo, quando João quis adorar o anjo, é a mesma palavra usada, a mesma palavra no original, para adorar a Deus. Então veja que o apóstolo João, ele quis adorar, raiz, proskuneo, diante dos pés do anjo. Mas ele me disse, olha, toma cuidado, não faz isso. Adora a Deus, proskuneo novamente. Então veja, pondere com as testemunhas de Jeová, quando você encontrar uma que quiser discutir esse ponto aqui, não é? Que nessa adoração aqui, proskuneo, o anjo recusou, mas disse a João, não é? Para dar a Deus a mesma proskuneo que o pai ordena que seja dada ao filho. Como aparece aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Então, certamente o filho não é um anjo. Aqui já derruba, eles dizem que Jesus é um anjo, mas veja, a adoração que foi tentada dar ao anjo, ele disse, adora a Deus, a raiz é a mesma, proskuneo. Então veja que já não se sustenta, né? Então, aí você pode dizer assim para eles, escuta, seria então apropriado dar ao filho a mesma adoração que é dada ao pai? Porque eles dizem, repito aqui mais de uma vez, já repeti isso, que eles dizem que Jesus é um anjo. Vamos para a Bíblia novamente. Então veja, eles tentam a todo custo fazer com que pareça, pela sua tradução, que Jesus é um ser criado, que ele não é Deus, que ele é um ser inferior, inferiorizam a Jesus através da sua tradução, mas nós sabemos e cremos pelas escrituras fielmente interpretadas que Jesus também é Deus, que a mesma adoração que se dá a Deus se dá ao Filho, que a mesma adoração que se dá ao Filho também se dá a Deus, ok? Vamos ver aqui o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 23. Se você tiver uma Bíblia, quiser acompanhar, ou se preferir apenas ouvir, você pode também, e eu vou ler compassado. João 5, 23 diz assim, para que todos honrem o Filho, aqui está com F maiúsculo, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então está claro aqui que a mesma adoração, a mesma honra, a mesma reverência, a mesma devoção que se dá a Deus, também se dá ao Filho, porque o próprio Pai o enviou e ele também é Deus. Então, não se sustenta essa tradução das testemunhas de Jeová, ou da sua tradução Novo Mundo, ou das explicações doutrinárias da Torre de Vigia, de que Jesus é um anjo, que é um ser criado, porque, como eu disse no início, eles arrebentaram com a linguagem original, mas nós entendemos essa lição do escritor aos Hebreus, essa lição sobre o primeiro capítulo do escritor aos Hebreus, ela vai falar isso. O objetivo é mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos e também em relação aos profetas. Então não perca aí as lições do primeiro trimestre da CPAD do ano que vem. Vão ser lições maravilhosas que vão trazer um conhecimento extraordinário sobre muitos pontos e muitas coisas que nós ainda talvez tenhamos dúvidas ou não tenhamos o conhecimento pleno e completo, tá bom? Eu convido você a fazer parte da Escola Bíblica Dominical, a que você não perca essa oportunidade de aprender sobre a Palavra de Deus, e você também, para ter uma compreensão maior, você pode comprar um livro. Eu não estou aqui fazendo propaganda da CPAD, mas evidentemente que se nós vamos estudar a revista, é natural que eu possa indicar para vocês, como qualquer professor indicaria, o livro do próprio autor, que servirá como subsídio para que você possa ter uma compreensão maior e uma luz mais forte sobre o texto que nós vamos estudar, tá bom? Deus abençoe a todos, um abraço, fiquem com Deus.